Bom dia, turma. Vamos dar continuidade a nossas aulas, às nossas atividades remotas, ainda na cultura da banana. Hoje nós trataremos das principais pragas e doenças que ocorrem na cultura da banana. Só lembrando que este é um tópico extremamente relevante, pois muitas vezes é o que define o sucesso econômico da atividade, certo? A não ocorrência de pragas ou o controle delas de forma eficiente tende a tornar aquela atividade economicamente eficiente, certo? Então, inicialmente, nós vamos tratar desta que talvez seja a principal, a mais relevante doença que ocorre nos bananais no Brasil ou em parte do Brasil, né? A gente vai ver que não ocorre em todo o Brasil, certo? Que é a cigatoca negra. Nós também temos a cigatoca amarela, que ela já é mais difundida no Brasil, mas a que causa mais preocupação é a cigatoca negra. Esta é uma doença fúngica, certo? E os seus principais sintomas, certo, é o escurecimento do limbo foliar, né? Porém, inicialmente, quando ela ocorre com pequenas pontuações claras ou áreas despigmentadas na parte interna da folha. Então, é importante, não só na cultura da banana, mas em qualquer cultura, que o produtor, que o técnico, ele tem o hábito de ficar monitorando o pomar, certo? Dar uma inspecionada. Olhar debaixo da folha, certo? Olhar se a planta apresenta algum tipo de murcha, algum tipo de sintoma. Se for espécies de porte menor, né? Fazer uma análise da raiz ali, uma observação na raiz, você retira a planta, observa a raiz, vê como é que está o crescimento da raiz, certo? Porque o que é que ocorre? Muitas vezes quando a doença vem a se manifestar, ela já está com um grau elevado na planta, né? Quando você vai observar que a planta já encontra-se nesse estado, o dano econômico já é certo. E no caso da cigatoca negra, quando ela começa com pontuações claras, né, ou áreas despigmentadas na parte interna da folha. Então você vai ter que sair fazendo uma amostragem na área, escolhendo algumas plantas e fazendo essa observação. Enfim, a fase seguinte dos sintomas da cigatoca são manchas mais amarronzadas, claras, né? A gente pode observar nessa imagem, né? Que elas começam aí de 2 a 3 milímetros e chegam a 3 centímetros, certo? E aí ela já ocorre nas duas faces das folhas, certo? Essas manchas vão evoluir para um marrom escuro, um tom enegrecido, né? Como nós já temos aqui nessa segunda imagem. E você vai observar pequenos halos amarelados, né? Nessa parte superior aqui da imagem a gente pode observar esses pequenos halos amarelados já mais próximo do centro da folha, certo? Então é o seguinte, esta é a área de ocorrência da cigatoca negra. Não é um dado muito recente, é uma informação do ano de 2011 e a gente pode observar que o Nordeste, né, ele está bem protegido aqui, não há ocorrência dessa doença até o ano de 2011, não foi registrado a ocorrência dessa doença no Nordeste. E se a gente observar, se vocês relembrarem na primeira aula, no primeiro vídeo, que o Nordeste ele tinha destaque na produção de banana, né? Então, um dos diversos fatores que influenciam esse destaque na produção da banana do Nordeste é a não ocorrência da cigatoca negra, certo? Então, nós estamos aí como área livre de cigatoca negra. E aí cada estado, de forma mais ou menos rigorosa, conseguem fazer a prevenção dessa doença através de legislação, certo? Tem uma série de legislações que fazem com que
o transporte seja mais ou menos controlado, certo? E começa aí a diminuir o risco de propagação dessa doença da área de ocorrência para a área livre de cigatoca, certo? Que é um método de controle, certo? A legislação, ela pode ser um método de controle de uma doença, certo? De forma preventiva. Então, por se tratar de um fungo, existem produtos comerciais, né, os fungicidas, que conseguem fazer o controle dessa praga, certo? Tá aí uma série de produtos, mas o interessante é que esse produto, né, ele tem que ser aplicado ali na vela ou no cartucho, né, que é aquela parte mais apical da planta, né, da onde começa a brotação das folhas. E ser aplicada aí na primeira, na segunda e na terceira folha, né, nas primeiras folhas. Uma vez que as folhas mais velhas, se tiverem já com a ocorrência da praga, né, ela já é de difícil controle, então aquele material tem que ser eliminado e queimado, certo? E esse controle químico, né, ele é mais interessante quando se trabalham com culturas de alto nível tecnológico, né, em função do custo. Se você trabalha num solo que foi bem manejado, bem adubado, bem corrigido, se você está trabalhando com sistema de irrigação, se você está trabalhando com cultivares de alta produtividade, então você está trabalhando com alto nível tecnológico, certo? Então, nessas situações, seria interessante que você trabalhasse com o controle químico. Existem algumas cultivares que são resistentes, aí eu quero que vocês atentem. Muitas vezes, esse termo cultivar resistente à doença tal, passa a ideia de que aquela planta, que aquele cultivar, ele é imune àquela doença. Mas, na prática, não é bem isso que ocorre. Na prática, nós temos cultivares que toleram melhor, né, aquela doença, que não sofrem um dano muito severo com aquela doença, né? Então, essa questão de resistência, né, ela tem que ser um pouco mudada esse termo, porque passa a ideia que se você plantar aquela cultivar, aquela doença não vai atacar aquela cultivar, que aquela cultivar não vai sofrer nenhum tipo de dano. Não, ela vai tolerar mais, ela vai sofrer menos com a doença, certo? Então a questão é mais ou menos por aí. Então nós temos algumas cultivar como a prata zulu, a prata quem e a caipira, certo? São alguns cultivares de bananas que elas são mais resistentes, né? O termo é esse, resistente, mas na verdade elas toleram mais as injúrias causadas pela doença. Outra doença que ocorre na cultura da banana, essa já ocorre no Nordeste, né? Que é o moco. O moco já é uma doença bacteriana, né? E aí, é o seguinte, doença bacteriana, doença fúngica, fungicida. Doença bacteriana é complicado, né? Você trataria com antibiótico, com um bacterostático, né? Com alguma substância que inibisse o crescimento bacteriano, né? Aí é mais complicado, isso não ocorre. Então, o controle vai ser muito mais preventivo. Desde a primeira aula que eu venho enfatizando a questão da origem das mudas, né? Por quê? Porque se você trabalha com uma muda de boa origem, você já vai ter um método de controle muito eficiente contra a maioria das doenças. Porque aquela muda vem sadia, né? Nos vídeos passados a gente falou da higienização de implementos. Então você já não leva aquela doença que ocorre numa área para a área de implantação do seu pomar. Então tem que ser trabalhado de forma preventiva, porque muitas vezes algumas doenças não existe um controle químico. Não existe um produto que você vai chegar lá na casa de produto agropecuário, comprar, aplicar e resolver, né? Isso não vai ocorrer para algumas doenças. Então vamos lá. A doença do moco, ela é uma doença bacteriana, é uma doença vascular,
né, que pode atacar toda a planta, mas inicialmente ela vai atacar os vasos condutores, né. Em plantas jovens, ela pode promover a má formação das folhas, certo? Escurecimento dos vasos condutores, ó, nós temos aqui nessa imagem, ó, o escurecimento do vaso condutor, certo? Nos frutos, ela vai promover o escurecimento, né, da parte da polpa do fruto, e também, ó, se vocês conseguirem observar aqui nessa imagem aqui onde eu estou marcando, ó, nós temos uns frutos amarelados. Então esse amarelecimento ele é precoce, certo? E é ocasionado pela doença, certo? E esses frutos estão impossível de se promover a comercialização, né? Eles vão ter que ser descartados. A outra característica também que pode ocorrer é uma espécie de exudação de um pus bacteriano, né? Quando você corta ali o pseudocaule, né? Quando você faz um corte ali, começa a escorrer um pus bacteriano com a cor mais um amarelo mais escuro, certo? Nesse caso, a gente não tem cultivares resistentes, certo? Então a prevenção, como eu disse, vai ser através de mudas isentas de doença. E aí quando você pega mudas micropropagadas, foram produzidas em laboratórios, né, já lhe dá uma garantia maior de que você não vai estar introduzindo essa doença na sua área quando você for implantar o pomar. Você tem que observar o histórico da área. Então, se inicialmente você já tinha aquela doença ocorrendo naquela área e você vai introduzir uma nova cultivar, vai reformar o pomar, é interessante que você tenha um descanso aí de pelo menos 15 meses, certo? E se dentro daquele pomar tiver algumas plantas doentes, você vai ter que trabalhar com a erradicação daquela planta, certo? E evitar algumas práticas que a gente até comentou nos vídeos passados que seriam interessantes, por exemplo, você cobrir o solo com restos culturais e tal. Então, se tiver a ocorrência dessa doença, é interessante que você evite essa prática, porque você pode estar multiplicando propágulos aí dessa doença, certo? E caso você encontre alguma planta doente, né, você vai fazer o quê? Você vai formar uma circunferência com raio de 10 metros no entorno daquela planta, vai eliminar todas as outras plantas, certo? Aí você pode utilizar um glifosato, que é um herbicida, um dessecante, certo? E sempre fazer a higienização das ferramentas, né? Você pode utilizar aí um hipoclorito de sódio, água sanitária 10% e um formol a 5%, certo? Então, no caso do moco aí não tem muito o que fazer, é prevenção. Vamos agora para uma doença denominada mal do Panamá. O mal do Panamá é uma doença fúngica também, né? Porém, é uma doença de solo. Ela é do gênio Fusarium, certo? O gênio Fusarium, ele tende a provocar diversas doenças, principalmente na horticultura, certo? Nós temos algumas doenças que ocorrem em hortaliças, que são provocadas aí, tem como agente, né, o Fusarium, o fungo Fusarium. E assim é um pouco complicado quando ocorre esse tipo de doença, no caso do mal do Panamá, porque a doença ela pode se instalar ali na área por um longo período de tempo, pode passar até 40 anos ali sem você plantar banana, e ele ainda vai estar ali. E quando você entrar com a cultura da banana, ele pode ser ativado e começar a causar danos, né? Então essa doença ela vai atacar o florescimento, né? E as folhas mais baixas, né? Ela vai começar com um tom de amarelo, chegando ali a murchar e chegando ao colapso. Ela também promove